o sentimento é a própria pessoa. E Deus que nos criou, gente. Por que ele tem esse atrevimento de falar, não, eu entendo você? Não, você não entende, não. Você não sabe o que eu estou sentindo. Eu já expliquei aqui várias vezes. Às vezes uma coisa que é simples para você, para o outro não é. Então, eu sempre bato na tecla aqui, ó, das crianças. O pessoal fala assim, pastor, meu pai fez assim, assim comigo e eu fiquei beleza. Então eu faço assim com meu filho. Cuidado. Seu filho não é você. Seu filho é parecido com você, seu filho tem a herança genética sua, seu filho pode parecer com você fisicamente, mas ele não é você. Ele não tem a sua construção, é diferente. Ó, gente, isso demora para entender. Então, se você não está entendendo, não preocupa não, é difícil mesmo. Eu tinha uma ideia. Agora, depois de estar há mais de 4 anos na faculdade, é que eu entendo melhor. Por isso que a terapia é tão importante, que um fato principal da terapia é você conhecer a si mesmo. É você saber os seus limites, seus temores, seus pontos fracos, seus pontos fortes. Então, quando você entende isso, eu acabei de ler esse livro aqui, ó, muito interessante, ó, Feminicídio e Psicanálise, para entender por que os homens matam as mulheres. Então, muito homem que agride deveria ler esse livro para entender que o problema não está na mulher, está nele. Ele precisa saber. Muita mulher deveria ler esse livro também. Para quê? Para entender que a culpa não é dela. Mulher não merece apanhar, mulher não merece morrer por ela ser mulher. A vítima nunca tem culpa. A mulher estuprada nunca tem culpa. A criança estuprada nunca tem culpa. A vítima nunca tem culpa. Se ela é vítima, como é que ela é culpada? Ela saiu seminua, ela provocou. Não, não existe isso não, gente. Ela pode sair nua, que não dá direito ao homem de estuprar. A mulher, ela é folgada, ela provocou, o homem bateu nela. Ela pode provocar o tanto que for, ele sai correndo, ele fala também, mas bater não. Agressão física não, isso é inadmissível. Então é importante a pessoa entender outra coisa. Ali explica também por que algumas mulheres atraem homens violentos. Por que algumas mulheres elas falam assim, eu tenho o dedo podre. Porque todo homem que eu me relaciono, ele parece bonzinho no começo e depois ele não presta. Tem uma explicação para isso. Freud explica. Tem uma explicação para isso. E a pessoa fica achando que é falta de oração, que não tem Deus. Não, gente. Não é assim não. Por quê? O problema das pessoas é que nós atribuímos, nós no geral, tá? Nós atribuímos a Deus muita coisa que Deus não prometeu. Eu vou bater na tecla de novo, ó. Deus disse assim, eu velo na minha palavra para cumprir. Então ele vela, ele vigia. Ele vigia o quê? A palavra dele. Ele só vai fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Ele não vai fazer o que eu quero que ele faça. Ele não vai fazer o que eu preciso que ele faça. Ele vai fazer o que ele prometeu fazer. Nem mais, nem menos. Então não adianta. Ele prometeu suprir a nossa necessidade. É um exemplo. Não a nossa vaidade. Eu quero comprar um carro novo porque o meu vizinho comprou. Eu quero comprar uma casa nova porque meu irmão comprou. Isso é vaidade. Isso é disputa. Não é necessidade. Eu quero estudar psicologia porque fulano estudou. Eu quero estudar engenharia porque fulano estudou. Isso é disputa, é emulação. Isso não é necessidade. Você pode querer a mesma coisa porque é uma necessidade que você tem, um desejo que você tem, mas não é por uma disputa. Então tem muita coisa. Agora, para isso, explora o canal, gente. Essa palavra que eu estou dando aqui, ó, de introdução, é só para isso. Para você ir lá na playlist, depois, não agora, tá? Depois, vai na playlist, olha qual assunto. Por exemplo, segredos para um casamento feliz. Assiste a playlist, gente. Assiste mais de uma vez. Deixa lá seu comentário, deixa lá seu argumento.
Pode contestar, não tem problema. Fala, pastor, não concordo. Tem uma mulher, ela fez um comentário que ela não concordava que a mulher é um sexo mais frágil e que as pessoas não respeitam. Ela falou que ela é respeitada sim, que ela é uma mulher respeitada. Gente, a cada 7 horas uma mulher é morta no Brasil por ser mulher e ela é respeitada. Eu não falei ela especificamente, não, eu falei no o contexto geral do mundo e do Brasil. No Afeganistão é muito pior. As mulheres lá não têm direito a nada, nem ir para a escola. Então, ela interpretou mal. Ela acha que eu falei que a mulher é fraca. Muito pelo contrário, as mulheres são fortes. Para aguentar tanto sofrimento, para aguentar tanto preconceito, para aguentar tanta desigualdade. E suportar isso tudo é porque as mulheres são fortes. Mas os homens, no geral, não respeitam. Por isso que alguns homens têm essa consciência. Olha como é interessante. Ó. Os homens que têm essa consciência têm que ajudar as mulheres a lutar pela igualdade, pelo respeito, pelo cuidado. Afinal de contas, nós homens viemos de mulheres. Nós já tivemos ou temos uma mãe. Já tivemos ou temos uma avó. Se não temos, teremos uma esposa. Se não temos, teremos uma filha. Se não temos, teremos sobrinhas. Por que nós não vamos defender as mulheres? Afinal de contas, elas fazem parte da nossa vida o tempo todo. Desde a nossa casa, pastoras, irmãs na igreja, professoras na escola, tem tantas mulheres em todos os lugares que influenciam, que nos ajudam, que cuidam da gente com todo amor, tanto carinho. Como nós não vamos defender as mulheres? Nós, homens. As mulheres têm que levantar essa bandeira mesmo. Não no feminismo. Não nesse feminismo radical. Vão defender as mulheres. As mulheres saem nuas na rua. Que defesa é essa, gente? Eu acho a coisa mais ridícula isso. Vão lutar para leis, vão cuidar de quem cuida da gente. Agora, por exemplo, estamos a poucos dias da eleição. É hora de refletir, analisar ideias, discutir as propostas, ver os candidatos, as pessoas que defendem. Não é quem faz demagogia, não. É quem realmente defende. Quem é a favor da vida, quem é a favor da família tradicional, da família que foi instituída por Deus. Nós cremos em Deus. Né? Se você não crê em Deus, não sei em que você crê. Mas a Bíblia fala que Deus fez o homem e mulher, macho e fêmea. Então nós temos que cuidar. Não estou falando de ser preconceituoso, de perseguir as pessoas, mas saber assim, qual os candidatos que realmente defendem a família. Porque a família é que dá estrutura para a mulher. Por que muitas mulheres estão sofrendo? Porque não tem uma família que cuida delas. Então, o comentário aqui é muito importante. O homem deu a mulher como Cristo amou a igreja. E Cristo deu a vida. Jesus deu a vida pela igreja. O homem dá a vida pelas mulheres, da vida dele. Cuidar. Né? Arriscar a própria vida para cuidar das mulheres. Então nós temos que entender. Agora, aonde a gente aprende isso? Lá na primeira infância, gente. Lá a criança entende. Por que as crianças, por que os meninos, pode observar, os meninos, eles já começam a ficar atrevidos com a mãe e não com o pai. Que a mãe, normalmente, o que é o papel da maternidade? O que é o papel da mãe? Oferecer afeto, alimentação e higiene. O papel da maternidade é esse. E o papel do pai? É a lei, é o não, é separar aquela ligação do filho com a mãe. Porque na primeira infância, a criança, até lá para os um ano e pouquinho, ele não tem ideia do que é o próprio corpo. Ele e a mãe são um na ideia dele, né? De acordo com a psicanálise. A psicanálise é que defende essa teoria. Né? Ninguém vai lá na cabeça da criança e perguntar se é verdade, né? Mas tem todo sentido. A criança não percebe que ela tem um corpo, ela vai aprendendo.
quando ela descobre que tem um pé, que tem uma mão. Você vê que criança leva tudo na boca. É a coisa mais natural que tem. Porque a boca é o contato que ela tem com o ambiente externo. Quando a criança sai do ventre da mãe, quando ela nasce, o que ela faz? Mama. Então, o contato que ela tem com o ambiente externo é através da boca. É chamado de fase oral. Então, é tudo que põe na boca, porque o contato ele identifica as coisas pela boca. A criança põe tudo na boca, vai a mão na boca, põe o pé na boca, põe brinquedo na boca. É assim. Então, a fase oral é isso. Então, depois que passa lá por 1 ano e meio, 2 anos, que a criança começa a perceber que ela tem um pé, que ela tem uma mão, que ela tem 2 pés, que ela tem 2 mãos, que ela tem a mãe, mas existe uma outra mãe, que não é mãe dele, mas é mãe. Imagina, aí ele vai elaborando tudo isso. Aí, daí a pouco, ele percebe que tem um pai. Tem uma terceira pessoa nessa relação que vem tirar a mãe dele. Lá para os 4 anos, né, começa o chamado complexo de Édipo, que a gente fala de castração, é que o pai vai separando o filho da mãe. E aí tem essa disputa do complexo de Édipo, é por isso, usa essa mitologia para descrever o que o pai, o papel a paternidade, né, o papel do pai representa para a criança. Por que nós, meninos, gostamos tanto de ficar com a mãe? Abraçar a mãe e agarrar a mãe, beijar a mãe. Aí depois a gente percebe que tem um pai para vacaiar o negócio, para tirar a mãe da gente e dar raiva do pai. E depois a gente faz as pazes com o pai, né? A gente vê que ele chegou primeiro. Quando a gente entende que o pai chegou primeiro, o jeito é assim, então eu vou caçar uma para mim, porque essa aqui o pai já chegou. Mas ele cresce